Você gosta de histórias empolgantes? Então fique conosco por alguns minutos e ouça. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Seja bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando os profetas do Velho Testamento. A aula de hoje é parte de um estudo introdutório de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O texto que acabei de ler é nosso primeiro contato com Daniel, o 4º profeta maior e o 3º profeta do cativeiro. Como já destaquei antes, a queda de Jerusalém durou 20 anos. Jeoaquim era o rei quando Jerusalém foi sitiada pela primeira vez, quando apenas alguns cidadãos foram levados para a Babilônia. Jeoaquim rendeu-se a Nabucodonosor e o serviu durante 3 anos em Israel, inclusive pagando-lhe tributos. Mas esse não foi o lance mais trágico de Jerusalém. O pior ainda estava por vir. Depois de servir a Nabucodonosor por 3 anos, Jeoaquim rebelou-se. A cidade foi conquistada pela 2ª vez quando o filho de Jeoaquim, Joaquim, que entregou simbolicamente a cidade. Nesta mesma época, o irmão de Jeoaquim, chamado Zedequias, foi feito testa de ferro do rei da Babilônia durante 11 anos. E aí também rebelou-se. A cidade acabou sendo conquistada pela 3ª vez. Desta vez a conquista de Jerusalém foi catastrófica. A cidade foi destruída e todos os cidadãos foram levados cativos para a Babilônia, com exceção dos velhos, dos mais fracos, dos doentes e do profeta Jeremias. Daniel entrou em cena na primeira queda de Jerusalém, quando tinha mais ou menos 14 anos. Essa leva de judeus deportados para a Babilônia não era grande, mas, como descreve o texto que acabei de ler, era um grupo selecionado de pessoas como Daniel e seus amigos. Nabucodonosor disse ao chefe dos oficiais: quero os nobres e príncipes, quero a inteligência jovem, os de boa aparência, cultos e inteligentes. Ele não queria sacerdotes, nem profetas, nem religiosos. Ele queria os estudantes da lei, da medicina, gente jovem e realmente inteligente. Foi nessas condições que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Na providência de Deus, eles foram estrategicamente colocados lá antes que outros cativos deixassem Jerusalém. Ezequiel só foi para a Babilônia 9 anos depois, antes da 3ª conquista e antes que grande parte da população também fosse exilada. Deus estava posicionando estrategicamente o ministério na Babilônia para que, quando a maior parte da população chegasse, houvesse alguma influência no palácio de Nabucodonosor a favor do povo. É empolgante ver a providência de Deus entrando em ação de maneira tão dinâmica. O livro de Daniel divide-se em 2 partes. Os 6 primeiros capítulos são uma narrativa histórica. Os capítulos de 7 a 12 são revelações proféticas. Quando pensamos em Daniel e Ezequiel, pensamos também no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse.
Podemos colocar Daniel, Ezequiel e o apóstolo João em uma mesma categoria de escritores bíblicos. Os três estavam exilados quando escreveram seus livros apocalípticos e escatológicos. Só com essa literatura apocalíptica, as revelações e visões, é que temos acesso a uma série de informações. Esses autores são escatológicos porque escreveram a respeito das últimas coisas. Escat, isso mesmo, significa as últimas coisas. Escatologia é o estudo das últimas coisas. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 12, encontramos uma profecia apocalíptica e escatológica. Essa parte do livro é tão difícil de ser entendida como são os livros de Ezequiel e de Apocalipse. Os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel são fáceis de serem entendidos porque são uma narrativa histórica repleta de bênçãos. Lembre-se que o versículo-chave para toda e qualquer narrativa histórica da Bíblia que lemos é 1 Coríntios 10, versículo 11. Diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A narrativa histórica desses profetas serve para nós como exemplo e alerta. Por isso procure pelos exemplos e alertas nos primeiros 6 capítulos de Daniel. Você encontrará vários. Todos os personagens da Bíblia têm os seus pontos negativos e positivos. Nos personagens do Novo Testamento vemos só os pontos positivos deles e nos do Velho Testamento vemos os positivos e os negativos. Os personagens do Novo Testamento não são lembrados pelos seus pecados e erros. Eles são lembrados pelas suas vitórias. Por outro lado, a vida espiritual dos personagens do Velho Testamento parece uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Daniel e José são uma exceção a essa regra. Esses 2 personagens são os mais puros da palavra de Deus. Daniel é um personagem bíblico puro. Ele foi para a Babilônia quando tinha 14 anos e lá viveu toda a sua vida no meio de uma cultura hostil. Ele sobreviveu a Nabucodonosor e ao seu filho Belsassar. Ele sobreviveu a Dário e viveu parte do reinado de Ciro o Grande. Ele viveu todo o período de 70 anos do cativeiro na Babilônia. Apesar de não ter voltado para Jerusalém por já ser muito velho e fraco, ele presenciou todo o retorno do cativeiro. A partir dos 14 anos de idade, o papel e a função de Daniel era mostrar ao povo de Judá como enfrentar o cativeiro de maneira honrada. Daniel foi um grande exemplo para o povo de Judá e hoje é um grande exemplo para nós. Lemos em Romanos capítulo 12 assim: não se amoldem ao padrão do mundo. Isso quer dizer que a pressão do mundo existe, quer você tenha consciência disso ou não. Paulo continua dizendo em Romanos 12 assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa exortação foi feita aos crentes do Novo Testamento. Mas essa exortação era uma verdade para Daniel quando chegou à Babilônia. Não precisou de muito tempo para que Daniel sentisse essa pressão. Lá estava ele, um garoto judeu de 14 anos estudando na Universidade da Babilônia junto com os sábios de Nabucodonosor para um dia ele próprio também ser um sábio da Babilônia. Seu primeiro desafio foi a comida requintada da Babilônia. Provavelmente a dieta babilônica incluía carne de porco e todos os tipos de alimentos considerados impuros pelos judeus. No livro de Daniel, lemos que ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Todos aqueles jovens judeus tinham nomes que significavam algo para Deus. Toda vez que aparece um nome terminado com El, significa que ele tem alguma coisa a ver com Deus, porque a palavra hebraica para Deus era El. O plural era Elohim, ou Elohim, e o singular, El. Daniel significa Deus é meu juiz. O que queria dizer que Daniel andava diante de Deus, isso mesmo, pedindo que ele julgasse cada movimento seu. Misael quer dizer igual a Deus. Nomes como Ananias, que no original terminam com A,
também fazem referência a Deus e quer dizer Jeová foi favorecido, ou no dia em que ele nasceu, Jeová, que quer dizer Deus, foi favorecido. Muito bem, voltando aos babilônios, a primeira coisa que fizeram foi mudar os nomes desses judeus adolescentes. O nome de Daniel foi trocado por Beltesazar, que significa Bel proteja a vida dele. Bel era um deus babilônico pagão. Tente imaginar esse jovem pedindo a Deus para ser seu juiz e guiar seus passos com um nome que é um pedido para um deus pagão proteger sua vida. Eles estavam tentando fazer Daniel acreditar que ele estava sob a proteção de um deus pagão. O nome de Misael foi trocado para Mesaque, que era Marduk, outro deus babilônico. Ananias foi trocado por Sadraque, que era o nome de um deus lua da Babilônia. Azarias passou a ser Abednego, que significa servo do deus babilônico da sabedoria. Como você pode imaginar, Nabucodonosor estava dizendo para aqueles 4 jovens logo de saída, vocês vão se tornar babilônicos. E foi aí que eles se tornaram grandes exemplos para nós. Aqueles adolescentes estavam em frente a Nabucodonosor e a todo o império babilônico e disseram, você não vai nos transformar em babilônicos. Nós vamos nos tornar crentes fiéis, isso sim. No capítulo 4 do livro de Daniel, esses 4 adolescentes judeus nos deram um grande exemplo. Bem no início do ministério de Daniel, observamos algo muito interessante. O rei Nabucodonosor tinha ameaçado matar todos os sábios porque eles não conseguiam adivinhar o seu sonho, nem dar a interpretação dele. E isso incluía os alunos desses sábios e, claro, até o adolescente Daniel e seus 3 amigos. Daniel foi muito corajoso e pediu que o executor marcasse uma audiência com o rei para que ele contasse ao rei qual era o sonho dele e sua interpretação. E o executor fez isso. Os amigos de Daniel perguntaram se ele sabia qual tinha sido o sonho do rei. Daniel respondeu, eu não tenho nem ideia. Precisamos fazer uma reunião de oração. Então ele e seus amigos passaram a noite orando. E Deus revelou a Daniel, de maneira miraculosa, o sonho de Nabucodonosor. Daniel apresentou-se diante do imperador que disse, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E acreditem, Daniel contou o sonho e sua interpretação ao rei, desmentindo o que os sábios haviam dito. Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e a partir desse dia ele se referia a Daniel como o homem em quem habita o Espírito de Deus. Daniel o convenceu de que o Deus que habita nos céus também habita dentro de nós. Daniel foi um exemplo para nós. Você acredita que o Espírito de Deus habita em você? Se ele vive, o que isso significa? Será que isso quer dizer que você tem capacidade para o sobrenatural e o milagroso? Gostaria que você respondesse sinceramente algumas perguntas. Primeira, você acredita que para Deus não há impossíveis? 2. Você acredita que nada é impossível para aquele que crê e confia em Deus? 3. Você acredita que, se Deus está conosco, em nós e para nós, tudo é possível para aquele em quem Deus está, com ele e para ele? Espero que você tenha respondido afirmativamente a todas essas perguntas, porque existem versículos na Bíblia que respondem sim a cada uma dessas perguntas que lhe fiz. A primeira pessoa a questionar o nascimento virginal de Jesus foi a própria Virgem. E quando ela duvidou, recebeu a resposta de que para Deus nada é impossível. Quando os apóstolos não puderam curar o filho de um homem e perguntaram ao Senhor por que não puderam curá-lo, Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena.
Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhes será impossível. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quem é que poderia ser salvo, Jesus respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aquele homem cujo filho estava doente disse a Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. Daniel, seus 3 amigos e todos os sábios que eram seus professores iam ser mortos por uma ordem de Nabucodonosor. O problema que Daniel estava enfrentando era insolúvel e inevitável. A ameaça de Nabucodonosor de matar todos os sábios era intolerável. Quando ele ordenou: diga-me o que sonhei e qual é a interpretação do sonho, Daniel se viu diante do impossível. No entanto, ele marcou uma audiência com Nabucodonosor e depois fez uma reunião de oração e pediu a Deus para fazer o impossível. Você vai entender por que Daniel é um grande exemplo para nós. O livro de Daniel registra vários milagres e demonstrações do sobrenatural. Os milagres são a revelação e a interpretação do sonho do Nabucodonosor, o resgate dos 3 amigos de Daniel da fornalha, a confissão de fé de Nabucodonosor, a inscrição na parede no capítulo 5 e o resgate de Daniel da cova dos leões. Esses 5 milagres nos revelam algo sobre Daniel. Daniel não estava apenas mostrando sua fé, mas um tipo de fé capaz de enfrentar o cativeiro na Babilônia. Toda a vida de Daniel se passou numa arena política babilônica. A cultura na qual ele viveu não poderia ser mais hostil. Na verdade, Daniel não foi um profeta como Isaías e Jeremias. Daniel foi um leigo que mostrou ao povo de Deus como viver com fé na Babilônia. Deixe-me destacar algumas maneiras usadas por Daniel para mostrar ao povo como passar o cativeiro babilônico. Daniel cria plena e irrestritamente no poder de Deus. Foi por isso que ele marcou uma audiência com Nabucodonosor. Daniel deixou bem claro para Nabucodonosor que não poderia contar qual era o seu sonho e a interpretação. Daniel disse: o Deus vivo e verdadeiro vive em mim. E porque ele vive em mim, tenho a capacidade de fazer o impossível. Tenho a capacidade de fazer milagres sobrenaturais. Daniel realmente acreditava no poder de Deus de maneira absoluta. O último desses 5 milagres foi o da cova dos leões. E a aplicação que tiramos da história de hoje é: o resgate de Daniel da cova dos leões nos mostra a importância que a oração tinha na vida dele. O milagre é realmente incrível. E esse resgate de Daniel mostra a pureza desse personagem bíblico. Como resultado da identificação e interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel foi colocado em uma posição de destaque na Babilônia. Por causa da presença poderosa de Deus na vida de Daniel, ele foi promovido à posição de primeiro-ministro babilônico. No capítulo 6, vemos que, naturalmente, isso irritou os babilônicos de sangue azul, os aristocratas. Quando você lê os primeiros 6 capítulos de Daniel, observa que são mencionados diferentes reis. Os reis indicam a data histórica do relato. Nos 4 primeiros capítulos, o rei é Nabucodonosor. No capítulo 5 é Belsazar, filho de Nabucodonosor. No capítulo 6, o rei é Dário. Quando você focaliza historicamente esses reis, descobre que esses primeiros 6 capítulos do livro de Daniel cobrem um período de 70 anos. Quando você chega no capítulo 6, observa que os políticos do alto escalão da Babilônia estão com muita inveja de Daniel e querem que ele morra. Eles tentam, de todas as formas, incriminar Daniel. Jesus poderia ficar frente a frente com seus inimigos e dizer: qual de vocês tem alguma acusação de pecado contra mim, hein? E seus inimigos ficariam silenciosos. A maioria de nós só pode fazer isso na frente dos amigos, né? Nós, com certeza, não vivemos de maneira que nossos inimigos não tenham nenhum pecado do qual nos acusar. Daniel era tão íntegro que nem seus inimigos poderiam acusá-lo de alguma coisa. Eles não achavam nada de errado.
A única acusação válida que tinham contra Daniel é que ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia Daniel ia para seu quarto, abria a janela voltada para Jerusalém e ia orar. Daniel acreditava que Deus estava em Jerusalém. Ele orava de manhã, ao meio-dia e à noite. Sem fazer alarde, os inimigos de Daniel fizeram uma lei irrevogável, decretando que ninguém podia pedir ajuda a qualquer outra pessoa a não ser o rei. Esta lei não podia ser mudada e dizia que qualquer pessoa que rogasse ajuda a qualquer pessoa, se não ao rei, fosse outro homem ou Deus, seria jogado na cova dos leões. Essa era a única maneira de incriminar Daniel. Será que Daniel parou de orar quando esse decreto foi anunciado? De jeito nenhum. Ele disse, vocês podem decidir o que farão comigo. Vou dizer uma coisa. Eu não consigo viver na Babilônia sem orar. Daniel continuou orando toda a manhã, ao meio-dia e à noite, como sempre tinha feito. E por isso foi jogado na cova dos leões. Essa história nos mostra um dos maiores milagres da vida de Daniel, mas principalmente que ele cria totalmente no poder da oração. Concluímos que quando Deus permitiu que Daniel fosse levado cativo para a Babilônia, Daniel creu na providência e nos propósitos de Deus. Ele creu totalmente. Daniel é um grande exemplo para nós. Quando adolescente, ele já cria totalmente no poder de Deus, no poder da oração e no propósito de Deus em levá-lo para a Babilônia. Foi por isso que possibilitou a Daniel ficar diante de Nabucodonosor, conquistar sua amizade, levá-lo à fé e acabar sendo o conselheiro do homem mais poderoso do mundo. Qual a aplicação que tiramos da vida de Daniel? É fácil. Você enfrenta problemas e pressões que são inevitáveis. Se você pudesse, se livraria desses problemas, dessas pressões? Sabe, muitas vezes enfrentamos problemas, crises ou desafios que são inevitáveis. Ficamos sem saída. Às vezes as pressões da vida são intoleráveis. Elas nos fazem deparar com o impossível. A aplicação devocional da vida de Daniel é: quando você enfrenta uma crise desse tipo, você crê totalmente no poder de Deus? Você crê totalmente no poder da oração? Você crê na providência e no propósito de Deus colocando você em lugares onde é forçado a encarar esses problemas? Você crê totalmente em Deus? Então, ouse ser um Daniel. Ouse ter a fé de Daniel. Quando alguém crê plenamente no poder de Deus e no poder da oração, sua fé serve de obstáculo às contaminações da Babilônia. E vai além. Sua fé o faz tomar uma posição espiritual ofensiva. Essa fé faz dos babilônios crentes em Jesus. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Leia Daniel. Isso mesmo, leia Daniel. Vale a pena. Nosso tempo se foi, então até o próximo programa.